Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José em mais um final de semana que certamente para pessoas como você está sendo muito positivo. Você está cuidando dos seus afazeres domésticos, está cuidando das suas plantas, dos seus bichinhos, está visitando pessoas, está indo para a praia, está indo para algum lugar para se refrescar, enfim, está cuidando da sua vida. No entanto, essa não é uma realidade de muitas criaturas que fizeram muito mal ao povo brasileiro e que estão vendo até num final de semana as instituições começarem a funcionar como elas deveriam ter funcionado ao tempo que nós tivemos aqui a catástrofe que assolou o nosso país. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo nesse final de semana. Eu fiz mais uma representação contra um deputado criminoso. Vou falar para vocês sobre essa situação também, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda e participe aqui das nossas atividades, participe do nosso chat, dê o seu joinha no nosso vídeo, compartilhe aqui os nossos vídeos também, não esqueça de mandar o seu comentário. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, as filas estão andando, né? Incrivelmente, algumas instituições começam a se movimentar de um modo diferente. Vamos ver aqui algumas situações. PGR pede ao STF para ouvir deputado Gustavo Geyer sobre declarações discriminatórias contra africanos. Vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, senhora Lindora, quem te viu e quem te vê, hein? Afirmou no pedido que a oitiva é importante para avaliar se é caso de abertura de inquérito contra o parlamentar. Bom, e aí o senhor Geyer, ele fez ontem uma publicação, né, que também foi repleta de crimes. Essa gente, eles estão ainda no mundo da fantasia, no mundo paralelo. E para combater essas pessoas, não dá para a gente ficar combatendo no mundo deles, no mundo paralelo. Para combater essas pessoas, existem as leis ou os hospícios. Como nós estamos no campo aqui do direito, então nós utilizamos as instituições para poder remediar, né, esse tipo de situação. Se for problema psiquiátrico, aí, enfim, mais à frente, eles que procurem ajuda. Mas disse o deputado criminoso, e eu posso afirmar isso assim, com letras garrafais, porque à luz do direito é isso que ele está fazendo, ele está cometendo crimes. Agora, como será o processamento disso e o julgamento final, é por isso que nós estamos aí tomando as nossas iniciativas enquanto cidadãos, né? Mas se você não viu, repare o comportamento desse ser. Vamos lá. Proíbe um dos lados de dizer a verdade sobre um dos candidatos. Ainda coloca inquéritos. Bom, nós dizemos que o Lula era a favor do aborto. Disseram que era fake news, fomos perseguidos. Tá aí o Lula a favor do aborto. Dizemos que o Lula era a favor da liberação das drogas. Fomos censurados, perseguidos, postagem derrubadas. Tá aí o Lula sendo a favor das drogas. Gente, é um negócio tão... não precisa ser muito sensível, né? Você olha assim, você percebe que o cara está mentindo. Ele está falando, ele está fazendo jogo de cena para engrupir as pessoas que ainda acreditam nesse tipo de criatura, né? Porque não é muito fácil, né? Alguém mentir, né, e conseguir disfarçar a mentira de uma maneira extremamente eficiente para todo mundo que está vendo o comportamento da criatura, né? Mas ele prossegue. E também nós somos proibidos de dizer que com Lula ele iria liberar a ideologia de gênero nas escolas, assim como o banheiro unissex. Você se lembra disso? Se não se lembra, tá aqui, ó. Uma das maiores mentiras que existe aqui no Brasil, que essa gente reproduz o tempo todo, é a tal da ideologia de gênero, né? É uma patifaria, é mais uma dessas teorias fantasmagóricas, né? Mas vamos lá. TSE manda remover publicações que dizem que Lula implantará banheiro unissex em escolas. Só que aí, olha o que acontece agora, o governo Lula manda instituições de ensino permitir uso de banheiro com base no gênero. Sabe o que isso significa? Que graças ao Lula, o lugar mais perigoso que você pode mandar o seu filho, a sua filha agora, é para uma escola. Porque... Gente, olha o nível da canalice, né? Colocando medo nas pessoas. Olha, meu filho e minha filha não estão mais seguros na escola, porque o deputado está dizendo agora que virou um ambiente perigosíssimo, porque tem muito tarado, muito pervertido, né? Que agora, se tiver algum tarado, um pervertido, que quiser fazer maldade com a sua filha dentro de um banheiro, é só ele falar que se identifica como mulher que ele vai poder entrar no banheiro.
Mas Lula disse que isso jamais aconteceria, não era mesmo? Então é o seguinte, aí eu peguei toda essa transcrição, transformei em texto nessas falas, peguei esse vídeo também e fiz lá uma representação junto à PGR, que ganhou o número de 2023-0072166. Então, vamos ver agora se essa representação vai se somar a essa outra aqui, né? Porque tá na hora dessa gente aí começar a perceber que eles não podem mais ficar fazendo os crimes que eles, praticando os crimes que eles praticaram com a maior disfarçatez, porque eles tinham ali um presidente que falava a mesma coisa que eles falavam, e, portanto, ele tinha o manto da impunidade, porque o presidente da República só pode ser processado pelo Procurador-Geral da República, e o Procurador-Geral da República era parceiro, e vamos falar dele agora, na sequência, né? Enfim, então essas figuras todas achavam que podiam remar nessa mesma direção, que nada aconteceria. Só que tem um negócio, eles perderam a eleição. E teremos agora um novo Procurador-Geral da República. E as representações antigas, elas serão requentadas. E novas procurações, né, ou novas representações, melhor dizendo, surgirão para responsabilizar essa turma de criminosos, né? E eles estão reunidos lá em Belo Horizonte nesse final de semana. Fundação do PL vai bancar ingressos para CEPAC Brasil, evento de Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha. Só que é o seguinte, eles não conseguiram vender ingressos suficientes. E aí o que acontece? O evento liberal está sendo custeado com dinheiro público, o dinheiro do fundo partidário que o PL pegou e está bancando agora. Inclusive liberaram no final da história para todo mundo entrar de graça porque a audiência estava muito baixa. Uma das estrelas desse evento, vejam só, foi o Romeu Zema, que estava falando lá, de repente uma funcionária pública do Estado, começa a gritar lá, olha, o teu governo me demitiu porque eu não quis tomar vacina. Aí todo mundo aplaudiu, né? Ele ficou todo desconcertado ali, enfim, né? Estava um evento negacionista, né? Não podia acontecer uma coisa pior. Outras figuras estão desaparecendo, né? Notícia aqui, a matéria do Estadão. Narrativa religiosa perde fôlego nas redes, apesar de persistir polarização entre Lula e Bolsonaro. Essa gente que se nutriu do bolsonarismo, né, nessa simbiose do mau-caratismo, a pilantragem, a tomada de dinheiro de incautos, enfim, eles estão agora mais calminhos, porque agora eles estão percebendo que teremos mudanças aí na PGR e algumas situações vão começar a ganhar mais tração. Conversei com vocês sobre uma espécie de habeas corpus preventivo que o senhor Augusto Aras está fazendo para ele mesmo, né? Dizendo que ele trabalhou muito durante os últimos tempos. E aí eu quero sempre convidar vocês para uma reflexão. Nesse documento aqui, que é uma espécie de infâmia à sanidade mental, ele praticamente afirma que não foi possível punir ninguém aqui no nosso país na época da pandemia, porque teve excesso de provas. A CPI mandou muitas provas, ele não conseguiu peneirar essas provas, enfim, não aconteceu nada. Senhor Augusto Aras, eu posso mandar para o senhor algumas provas, tá? Uma foto lá do cemitério de Manaus, é uma prova, né, que aconteceu uma coisa muito ruim aqui no nosso país, a gente pode colocar fotos mais próximas, né? Enterros coletivos, tem muitas pessoas ali que perderam parentes, elas podem testemunhar para o senhor que elas perderam pessoas em função de uma pandemia que foi potencializada pela figura do presidente da República de então e com a colaboração dos omissos de sempre durante esse período. Eu gostaria até uma vez de conversar com o senhor Augusto Aras, falar assim, doutor Augusto Aras, se eu fosse Procurador-Geral da República na Alemanha, diante do Holocausto, o senhor diria também que não aconteceu, não dá para prender ninguém, não dá para responsabilizar ninguém, que a culpa foi das vítimas? As vítimas foi que buscaram aquele caminho? Pois é exatamente isso que está acontecendo no nosso país. Nós tivemos uma situação ontem e não foi ninguém punido por ação da Procuradoria-Geral da República. E aí, vendo a notícia infame desse final de semana, por isso que eu pautei esse assunto aqui. O Globo fez aqui um destaque com essa manchete aqui, né? com essa notícia aqui, eu grifei em cima. Aras deixa a PGR em gestão marcada por arquivamentos. Na linha de baixo está escrito, a linha fina. Nomeado e reconduzido ao cargo por Jair Bolsonaro, chefe do MPF encerrou mais de 70 pedidos de inquérito contra o ex-presidente, contra o Bolsonaro.
Em sua defesa, ele passou a divulgar também que barrou cerca de 120 petições contrárias a Lula, seus ministros e familiares neste ano. Então, senhor Augusto Aras, o senhor está dizendo que foi omisso durante o governo Bolsonaro e, para contrabalancear, o senhor está sendo omisso em relação ao governo Lula? Então, no governo Bolsonaro tivemos quase 800 mil mortos aqui no nosso país e o senhor não fez absolutamente nada para responsabilizar os autores. Aí o senhor está dizendo que não está fazendo nada com o Lula também? Então, alguém está pedindo para o senhor, a sociedade está pedindo para o senhor esconder alguma coisa errada que esteja acontecendo agora no novo governo? Então, gente, é uma situação absolutamente infame e inaceitável. No entanto, os veículos de comunicação não fazem uma leitura crítica disso, né? Eles lidam com isso. O doutor Augusto Aras foi omisso, morreu milhares de pessoas no nosso país. Mas é porque ele era amigo de Bolsonaro. Como é que é um servidor público? Então, se um médico não vai trabalhar, então, não vai trabalhar, morre pessoas. Ele ficou em casa, não quis trabalhar. Um policial não quis combater o crime, ele não quis combater, ele ficou em casa, era obrigação dele, mas ele, enfim, tinha mais o que fazer. Então, gente, é muito importante a gente ter esse nosso espaço aqui para chacoalhar, né, esse tipo de reflexão. A gente não pode se sentir absolutamente inoperante, passivo na nossa cidadania, porque nós temos pessoas que estão tentando proteger criminosos de todas as esferas, né? E segundo o senhor Augusto Aras, é de todos os governos. Será que cola esse tipo de argumento? Pois bem, eu acho que não, e ele vai ter que ser responsabilizado também pela nova gestão, né? Se depender de nós aqui, nós vamos acionar todos os mecanismos disponíveis, como nós temos sempre feito aqui no nosso Portal do José. Gente, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, um grande abraço. Fila tá andando, mais tarde eu volto, tá bom? Até lá, tchau!